Fica em primeiro reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus afirma quem Ele é, o eu sou. Uma expressão bíblica que somente é dirigida a Deus. Quando se fala de Deus, Ele é aquele que é, basta a si mesmo. Então, Deus não tem nome ou nomes. Jeová, Javé. Deus é aquele que é. E é nem tanto que a Igreja Católica, depois de um sínodo da palavra, ela decidiu tirar dos cantos litúrgicos o nome de Deus, Javé e Yavé, porque os judeus, eles, por respeito, nem pronunciam o nome de Deus. Deus é aquele que é, o eu sou. E Jesus foi muito criticado porque ele se apresentava dizendo que ele era o próprio Deus. Ele não era somente um profeta, somente um mensageiro. O Filho de Deus, ele era o próprio Deus, o eu sou. E por isso Jesus afirma que aquele que recebe o Filho, recebe aquele que o enviou. E foi o Pai, o próprio Pai, Deus Pai, que enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas o Pai, o Filho e o Espírito são o único Deus, mesmo sendo três pessoas distintas. Esse é o mistério trinitário que nós proclamamos como verdade de fé. Nós católicos acreditamos que o nosso Deus é uno, é um único Deus em três pessoas. E Jesus se classifica como eu sou, porque ele é, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, o próprio Deus. E aí, meus irmãos, olhando para o Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus veio se revelar para nós como o rosto de Deus. É nem tanto que uma vez Filipe chega para Jesus e pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. A gente quer ver quem é Deus, a gente quer conhecer. Certamente quando a gente escuta falar de alguém, a primeira coisa que a gente quer fazer é conhecer a pessoa, né? Quando a gente escuta falar de alguém,
e Jesus falava das coisas do Pai. Então os discípulos tinham anseio, desejo de conhecer quem era o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor, Filipe perguntou. E aí Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Porque Jesus é este rosto humano de Deus. Se o Pai e o Filho são o único Deus, então não precisa ver o Pai. Nós, olhando para o Cristo, encontramos a figura de um Deus. E nós entendemos o mistério da encarnação. Um Deus que se encarna para revelar ao mundo o seu rosto, a sua face. E nós conhecemos o rosto verdadeiro de Deus em Jesus. É nele, olhando para o Senhor, olhando para o Cristo, olhando para Jesus, que nós vemos verdadeiramente quem é Deus. O Eu Sou, aquele que se apresentou desde o início da criação, a Abraão, aos profetas. Aquilo que São Paulo nos falou na leitura, na primeira leitura de hoje, da liturgia. São Paulo, que chega na sinagoga, depois de proclamar a palavra, ele é convidado a dar ao povo uma palavra de consolo. E o que é que São Paulo vai fazer? São Paulo vai dizer a história bíblica, a história de Deus com o povo. Mas essa história, ela tem o seu fim em Cristo. Em Cristo, a história se funde de tal forma que nós não precisamos mais ouvir falar de Deus, porque agora os nossos olhos contemplaram a salvação. Os nossos olhos podem ver o próprio Cristo. E por isso, meus irmãos, a gente não precisa olhar para outros lugares ou buscar em outras coisas. A face de Deus está em Cristo. E é nele que nós precisamos depositar a nossa confiança. É no Senhor que nós depositamos a nossa vida. É nele, somente dele. É, no entanto, que eu gosto muito de uma expressão onde Jesus se dirige nas Sagradas Escrituras dizendo: eu sou a porta. E isso fala muito para nós. Porque para que serve uma porta? A porta serve para entrarmos em algum lugar, entrarmos no ambiente. Então, o nosso objetivo é entrarmos no céu. Não é isso? Ou o padre está enganado? O nosso objetivo é alcançar a eternidade. E qual é a porta de acesso à eternidade? É Jesus. Eu sou a porta. Somente por ele nós podemos encontrar a salvação. Por Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, quem vê Jesus, vê o Pai. Porque ele não é somente um profeta, ou um homem iluminado, ou, como algumas seitas e religiões dizem, um ser superior. Ele é o Eu Sou. O próprio Deus que se revela para nós, se fez carne e habitou, está no meio de nós. E por isso, todas as vezes que nós celebramos, nós dizemos: o Senhor esteja convosco. E nós, católicos, que cremos no Cristo que ressuscitou e que está vivo, dizemos: Ele está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E nós somos chamados a proclamar ao mundo a presença do Senhor, viva, ressuscitado no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.